Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Como é bom estarmos mais uma vez juntos para aprendermos a palavra do Senhor nesta manhã tão rica que o Senhor tem nos preparado para estarmos recebendo os ensinos, as orientações, sim, a direção daquilo que Ele quer para cada um de nós. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, a você que tem, ao longo desse trimestre, do segundo trimestre do ano de 2022, estado conosco aqui, domingo a domingo, para aprender a palavra do Senhor. Hoje, uma lição especial, porque vamos estar encerrando o trimestre que aqui estamos estudando já há algumas semanas. Esse trimestre que traz para nós ensinamentos e verdades profundas contidas no Sermão do Monte. Este sermão, um dos sermões mais conhecido, por que não dizer o mais conhecido, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sabendo que a misericórdia do Senhor, as misericórdias são elas que nos sustentam. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Amado Deus e eterno Pai, te damos graças mais uma vez por estarmos, Senhor, aqui em torno da Tua palavra no templo, para juntos estudarmos, recebermos os ensinamentos, Senhor, da Tua palavra. Abençoe, Senhor, a cada um dos Teus filhos. Abençoe, Senhor, os Teus servos que ainda não estão podendo estar aqui no templo, mas estão, Senhor, envolvidos com o ensino da Tua palavra. Senhor, abençoe o nosso pastor, continue sustentando, ajudando o Teu servo. Também, Senhor, a cada professor, a cada professora que tem, ó Senhor, se dedicado ao ensino da Tua palavra. Nesta manhã, fica conosco, Senhor. Permaneça conosco, nos dando graça, sabedoria e a revelação, Espírito de Deus, que vem de Ti, para que possamos receber, absorver aquilo que Tu tens para nós através da Tua palavra nesta manhã. Sê conosco, ó Deus. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós, como eu acabei de falar alguns minutos atrás, estamos agora indo para a última lição desse trimestre esse que nos trouxe os valores do reino de Deus, esses valores que estão descritos nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Nesses capítulos nós encontramos as palavras proferidas por Jesus no seu discurso inicial, quando ele inicia o seu ministério, quando ele começa as atividades ministeriais na Galileia. Jesus, então, ele lança a mão deste discurso como a base para a implementação do reino de Deus. O reino de Deus, este que começa aqui na terra, mas ele tem um alcance, ele tem uma transcendência eternal. Sim, o Espírito de Deus impulsionou Jesus a nos trazer estas palavras. Obviamente, trouxe para os discípulos daqueles dias, e estas palavras, elas passaram e vêm permeando toda a história da igreja, como sendo o discurso ético, os valores éticos do reino de Deus. Jesus, então, traz para nós ensinamentos sobre o verdadeiro andar na presença de Deus. Foi isso que nós estudamos e temos estudado, melhor dizendo, porque hoje vamos para a última lição, no Sermão do Monte. Inclusive, você que tem a sua revista, você pode encontrar aí na capa da sua revista a temática sobre os valores do reino, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Tivemos aulas preciosas, os professores que aqui ministraram foram usados por Deus para nos trazer ensinamentos profundos a respeito de cada palavra, de cada orientação. Esse discurso de Jesus, contido no Sermão do Monte, ele tem 5 grandes tópicos que nós estudamos ao longo desse trimestre.
E na aula de hoje, nós vamos encerrar o estudo do Sermão do Monte, falando sobre a verdadeira identidade do cristão. A verdadeira identidade do cristão. Está aparecendo aí na sua tela o tema da lição desse trimestre. Meus amados irmãos, antes de nós iniciarmos, nós temos aqui uma palavra de agradecimento, claro, sempre agradecendo a Deus, sempre louvando ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós, louvando a Deus pela vida do nosso pastor, que com essa visão tão abrangente do reino, tem trazido à igreja do Senhor, neste momento de pandemia, num momento tão difícil, este recurso das aulas online. Claro que o objetivo principal é estarmos no templo. A escola bíblica dominical, ela é essencial para a vida cristã, e como premissa básica é estarmos no templo, no domingo pela manhã, para juntos, com a igreja, cada um de nós inseridos no contexto do corpo de Cristo, estarmos nessa comunhão, recebendo a palavra de Deus, através do professor, através de um testemunho, de uma experiência que é compartilhada na aula. Você que está ainda impossibilitado de vir ao templo, não esqueça, Deus tem te abençoado, Deus vai continuar te sustentando, mas tão logo você tenha condições de retornar ao templo, retorne. E nós louvamos a Deus, porque nosso pastor, ele tem trazido este recurso. Pastor Sisak, com esta visão tão abrangente do reino. Deus abençoe ao nosso pastor. Também louvamos a Deus pela vida da coordenação da nossa escola bíblica dominical, que com afinco tem organizado, tem aí preparado todo o ambiente para que nós, professores, possamos estar aqui, juntamente com os irmãos, para transmitir a palavra do Senhor. Em especial, a vida do nosso irmão presbítero Osiel Marsola, que é o nosso coordenador da escola bíblica dominical. E por último, quero aqui tecer mais 2 agradecimentos a todos os outros professores que tem ministrado as aulas aqui, tem se dedicado. Os irmãos podem ver que cada um que toma a palavra nessa tribuna tem sido usado por Deus de uma maneira toda especial. Deus abençoe aos nossos amados professores e que o Senhor possa recompensá-los. E também os irmãos não vêm porque não aparece, mas eles é que fazem aparecer e tornar essa aula uma realidade, que é a nossa equipe, os membros da nossa equipe de som e mídia aqui da nossa igreja. Louvamos a Deus pela vida de cada um que está atrás das câmeras, estão ali atrás das mesas de som, das mesas que fazem aí toda o controle da imagem, para que possa levar para você, meu irmão, algo de qualidade, viu? Deus abençoe, presbítero nosso irmão Jeter, presbítero nosso irmão Géser, ao Mateus, que são ali os responsáveis, os líderes deste departamento tão importante e tão essencial para os nossos dias. Deus abençoe em nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos adentrar a aula desta manhã na temática verdadeira identidade do cristão. Este assunto tão relevante e pertinente aos dias atuais, porque a identidade, ela sempre se arremete àquilo que nós somos, àquilo que nós temos como objetivo de vida, aquilo que nos identifica. E aqui nós vamos falar sobre a identificação real, verdadeira, genuinamente cristã. A lição de hoje, meus amados irmãos, traz para nós o texto áureo que aparece aí na sua tela. Você que tem a revista pode acompanhar comigo. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 21. Nós estamos aí então, vamos estudar agora a última
parte desta sessão do Sermão do Monte, o último discurso, que é o discurso de finalização, o epílogo deste magnífico e surpreendente sermão que Jesus nos trouxe. Temos aqui em Mateus capítulo 7, versículo 21, as palavras saídas dos lábios de Jesus que nos diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus deixa claro, ele traça uma linha divisória entre os dois grupos que o seguem. Nós já podemos começar a introdução olhando para este texto e termos bem claro que Jesus, ele divide o grupo que o segue, porque não podemos nos esquecer que Jesus está pregando aqui para uma multidão esta que está sendo atraída pela pessoa, pela graça que há em Cristo Jesus, e que eles estavam ali esperando verdadeiramente o Messias. Os judeus esperavam o Messias, e tendo esta expectativa, o libertador, aquele que iria trazer de volta a pujança ao reino de Israel. Claro que nós somos sabedores que Jesus, ele veio instituir não um reino terreno, um reino material, mas um reino eterno, o reino de Deus. Então, Jesus aqui fala para uma multidão que o seguia, e essa multidão, então, ele divide essa multidão em duas partes muito bem claras: aqueles que fazem a vontade de Deus e que vão permanecer, e aqueles que não fazem a vontade de Deus e que, em hipótese alguma, entrarão no reino de Deus. Esta é a verdade que está aqui muito bem descrita neste texto áureo. A verdade prática, o comentarista nos traz a seguinte descrição: no reino de Deus não basta ouvir. No reino de Deus, a vida cristã não basta ouvir para se identificar com o Salvador. Não é porque você escuta uma música evangélica, não é porque você tem até uma Bíblia aberta na sua casa com um dos salmos, não é porque você decorou, memorizou alguns textos bíblicos que você vai ser reconhecido ou identificado como um verdadeiro cristão. A verdade prática finaliza dizendo: olha, não basta ouvir para se identificar com o Salvador, é preciso, escute isso, é preciso, está aparecendo aí na tela do seu vídeo, é preciso praticar o que se aprendeu. A vida cristã, ela nos traz desafios estes que vão de encontro aos valores tão deturpados e destituídos de Deus, que são os valores mundanos da sociedade atual. Estes valores que são descaracterizados de qualquer natureza divina. Então, o cristão, ele deve viver uma vida pautada pelos ensinamentos que estão na palavra de Deus, porque são ensinamentos que vieram do próprio Deus. São ensinamentos que nos traz aquilo que Deus tem como ideal para a vida cristã. É preciso, então, praticar aquilo que nós temos recebido, temos sido ensinados dentro da palavra do Senhor. Que verdade prática maravilhosa, meus irmãos. O texto bíblico nesta manhã se encontra, então, na última sessão do Sermão do Monte, onde nós estamos aqui nos atendo para Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 27. E o texto diz assim, versículo de número 21, do capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Olha aqui, temos a divisão muito bem clara do grupo, ou das pessoas que seguiam a Jesus, em dois distintos grupos, né, ou em duas distintas partes. Aqueles que ouvem,
mas não praticam aquilo que ouvem da parte de Deus, e aí aqueles que ouvem e praticam, ou seja, guardam aquilo que aprenderam do Senhor. Olha o versículo de número 22 do capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia, esse é um texto extremamente intrigante. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Veja só, este grupo que ouve, mas não pratica na essência aquilo que o Senhor nos desafia. Este grupo vai se apresentar no dia do Senhor e vai perguntar: Senhor, nós não profetizamos, nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha o que Jesus vai dizer para estes que faziam todas estas manifestações de prodígios e milagres, mas que não viviam na prática os ensinamentos do reino. Versículo 23. E então, Jesus, lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas. Então Jesus traz agora aqui um ensinamento prático, a aplicação de todas as palavras que ele acabara de dizer ao longo do seu sermão. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva. Versículo 25, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. E versículo 27, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui temos a última sessão do Sermão do Monte, a última parte desse discurso que tem perpetuado a história da igreja ao longo desses últimos anos, e enquanto Jesus não retornar, este será o nosso manual, ou aqui nestes capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, nós temos os padrões, as normativas, a direção para que nós possamos viver aqui na terra, aqui neste mundo, como verdadeiros cidadãos do céu, identificados com Cristo. É isso que nós temos em mente quando olhamos para estes textos. Temos aqui nesta manhã alguns objetivos muito bem claros, meus amados irmãos, para a aula que trata sobre a temática da verdadeira identidade do cristão, baseado nos textos que acabamos de ler. Primeiro objetivo é explicar como se dará a condenação dos falsos seguidores de Jesus, porque os falsos seguidores, eles têm aparência de piedade, eles têm aparência até de uma religiosidade, mas na essência estão destituídos exatamente destes valores que nós estamos aprendendo aqui com Jesus no seu Sermão do Monte. O segundo objetivo da aula de hoje é conscientizar sobre em que estamos alicerçados. Veja só, em quem estamos alicerçados. Nós vamos falar um pouco sobre esta metáfora que Jesus aplica no seu discurso final, quando ele começa a partir do versículo 24, fazendo uma metáfora, usando uma figura de linguagem sobre dois homens, aquele que construiu a sua casa sobre a rocha e aquele que construiu também a sua casa, mas não sobre a rocha e sobre a areia. Então nós vamos falar um pouco sobre esta aplicação de onde estamos alicerçando, estruturando a nossa casa. E a casa aqui é um símbolo da nossa vida. E por último, nós vamos compreender que Jesus é a nossa verdadeira identidade. Se queremos uma referência,
uma referência para as nossas vidas, para vivermos aqui neste mundo como verdadeiros cidadãos do céu. Temos que nos espelhar, temos que nos referenciar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos então para a introdução da aula desta manhã, e aqui você pode pegar aí na sua lição e podemos ler juntos. Veja, chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença neste mundo. Tem que fazer a diferença neste mundo. E como fazer a diferença neste mundo? Nós temos que ter uma postura diferente daquilo que o mundo prega. É interessante, irmãos, que nós temos uma visão de mundo, cada um de nós. Temos uma visão de mundo. Isso é o que os estudiosos chamam de cosmovisão. A cosmovisão é aquilo que vai te referenciar, é como você enxerga as coisas que estão em volta de ti. E vai te ajudar a tomar as decisões, a ter a postura adequada em diferentes circunstâncias. Mas a cada um tem aí uma carga na sua cosmovisão, na sua visão de mundo, que é uma carga que é trazida ao longo da vida, através dos ensinamentos que nós temos. Podem ser questões culturais, questões sociais, aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, ou com aqueles que estão em volta de nós, enfim, são tantas coisas. A cosmovisão aqui, ela na verdade, aquilo que norteia a vida das pessoas. Entretanto, aquele que serve ao Senhor, ele tem que ter uma cosmovisão, a forma como ele enxerga o mundo, do ponto de vista, ou na perspectiva daquilo que o Evangelho nos traz. E o Evangelho nos traz são ensinamentos que em muito se sobressaem a estes valores que nós estamos vendo que estão tão deturpados, tão descaracterizados de verdade, de justiça, da verdadeira piedade. Somente nos ensinos de Jesus nós encontramos isso. E esses ensinos nós podemos ter aqui no Sermão do Monte esta explicação e a interpretação correta de como temos que ler o mundo em volta de nós. Então, a cosmovisão cristã, a cosmovisão verdadeiramente evangélica, baseada nos ensinos de Jesus, ela vai nos fornecer um modelo de mundo que vai nos orientar para que nós possamos caminhar ao longo dessa jornada. Então, aqui, nesta lição, meus amados irmãos, a introdução diz que, nessa lição nós veremos que a diferença do cristão em relação às circunstâncias que o cercam, mediante aos ensinamentos que Jesus nos traz para serem aplicados, você vai perceber, e eu também, que existem dois grupos. Mais uma vez, vou citar aqui dois grupos: aqueles que ouvem os ensinamentos, recebem a palavra que vem da boca dos profetas, do próprio Jesus, dos discípulos, dos apóstolos que nos deixaram as Sagradas Escrituras. Eles ouvem, mas não praticam, não colocam no seu viver diário. E há uma diferença entre aqueles que têm essa postura e aqueles que realmente ouvem, guardam, internalizam no seu interior e começam a praticar. Então isso é o que nesta lição nós vamos ver, que nós não podemos viver, irmãos, só de palavras. Nós não podemos simplesmente falar que somos, sem ser na íntegra realmente verdadeiros cristãos. E verdadeiros cristãos baseados em uma cosmovisão evangélica, cristocêntrica. Então, é preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Guardem isso. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisto consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. E aí aparece na sua tela que nós precisamos ouvir e praticar.
os ensinamentos que Jesus Cristo nos trouxe ao longo da sua passagem aqui nesta terra. É isso que nós temos que ter como objetivo principal para o nosso viver. E a palavra chave nesta manhã, os irmãos já devem ter percebido que nós estamos nos utilizando muito da palavra identidade, aquilo que nos identifica, que nos dá características, e esta identidade que nos arremete ou aponta para aquilo que realmente somos, é a identidade baseada nos ensinamentos de Jesus, ou melhor dizendo, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos para o tópico de número 1, onde nós vamos falar sobre a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Veja só, lembrem do versículo 21 da leitura bíblica em classe que nós fizemos alguns minutos atrás. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Veja só. Aqui o comentarista, ele nos traz aqui o seguinte pensamento. Esse texto mostra que no reino de Deus, apenas expressar palavras, somente falar que expressar palavras aqui no que diz respeito a ter uma certa conveniência no que diz respeito aos ensinos, apenas expressar palavras em nome até do próprio Jesus não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Olha, você e eu podemos encontrar diversas pessoas que veem Jesus, os ensinamentos de Jesus, as palavras de Jesus, nas palavras eles veem coisas justas, vê um comportamento piedoso, sim, amoroso, mas não praticam. Falam de verdade, mas não são verdadeiros. Falam de justiça, mas não são verdadeiramente justos nas suas ações. Então, não basta apenas expressar em palavras. Nós precisamos colocar em prática o que se diz. Por isso, é que o apóstolo Paulo, ele em alguns dos seus escritos, e aos crentes que estavam em Corinto, ele diz, olha, o reino de Deus, ele não consiste só em palavras, não é apenas discursos, todos eles maquiados com uma oratória, com um vernáculo tão abrangente, com palavras suaves, que identifica ou que pode ser traduzido como uma vida piedosa, uma vida verdadeiramente pautada nos valores cristãos. Não, isso não. E palavras não caracterizam os cristãos ou aqueles que são de fato pertencentes ao reino de Deus. O comentarista continua dizendo que nós não devemos, por exemplo, amar apenas em palavras, mas nós temos que praticar este amor. Nós temos que, é claro, irmãos, ter uma confissão verbal, sincera. Temos que expressar em palavras, nós não podemos nos esconder também, temos que expressar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós somos, aquilo que verdadeiramente acreditamos, nós temos que expressar em palavras, mas que esta expressão seja sincera, de uma vida sincera. Alguns irmãos, eles podem até se gabar do que diz respeito, fazendo aqui um paralelo, se você pega algumas pessoas que gostam de esporte, falam muito de esporte, mas quando vão praticar de fato, eles não têm ali a habilidade com que eles se expressam, falam muito bem das técnicas, falam muito bem das regras, mas se você colocar essa pessoa para, de fato, executar isto, essa pessoa não vai ter tanto êxito. E quando Jesus nos traz esta realidade de que não basta apenas falar que é um cristão ou que se identifica com os valores do reino e não viver estes valores, porque Jesus ele já está se antecipando exatamente neste
decorrer da vida, esta vida que nos traz tantos percalços, tantos problemas, tantas circunstâncias adversas, e ali, neste emaranhado desta tempestade, das tempestades que a vida pode nos reservar, apenas aqueles que de fato são genuinamente identificados, não no exterior, mas no interior, é que vão sobreviver, que vão de fato permanecer firmes na presença do Senhor. Então, aqui, neste texto, nós vemos que, nesse subtópico, nós vemos que o desafio é não apenas falar que somos, mas praticar na essência do nosso viver diário aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós escolhemos para ser o nosso norte na nossa caminhada. O apóstolo Tiago, há um texto muito conhecido, irmãos, e esse texto não precisa de muitas explicações, porque ele por si próprio, ele já nos traz o seu real significado. Você que está com a sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo de número 1, é um texto muito conhecido dos irmãos, ele fala sobre a prática da palavra de Deus. Tiago, epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 1, e o versículo, nós vamos ler a partir do versículo 22 até o 26. O texto diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olha só, irmãos, Tiago abordando a verdadeira essência do ser cristão. Olha o versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aí, Tiago, ele falando sobre a coerência entre o discurso e a prática no viver diário, ele aplica isso aqui. Olha o versículo 26, ele diz: se alguém entre vós cuida ser religioso, por exemplo, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então, aqui nós temos muito bem claro, irmãos, aquilo que você faz não pode ser diferente, irmãos, não pode ser diferente daquilo que você diz e crê. Eu vou repetir, aquilo que você faz, aquilo que você pratica no seu dia a dia, quer seja no seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional, no seu ambiente ministerial, sim, aquilo que você faz não pode ser diferente do que você diz e crê. Esta é a essência do subtópico 1 deste assunto sobre a condenação dos falsos seguidores de Jesus, porque falsos seguidores falam e trazem discursos muito belos, muito cheios ali de piedade, mas quando nós vamos ver a essência daquilo que está por trás da vida desses falsos seguidores de Jesus, vemos que não passa de uma superficialidade, de uma casca muito fina de religião. Subtópico 2 diz aqui, ainda na continuidade deste assunto, os milagres não transformam o caráter. Jesus ele é tremendo porque ele traz um confronto de ideias, onde ele deixa claro que o aspecto principal do cristão não pode ser a estética, não pode ser apenas aquilo que é visível, mas Jesus traz aqui algo tremendo. Ele fala sobre essa questão do caráter, da essência, de fato, dos seus seguidores.
Acompanhe comigo, está na sua lição. Diz assim, ó, o versículo 23 do capítulo, vamos voltar para o capítulo 7 de Mateus, porque é aqui que estamos baseando todo o estudo desta manhã. Capítulo 7, versículo 23, diz assim, ó, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Ele diz, Jesus fala essas palavras para aqueles que acabaram de questionar o Senhor, mas no teu nome, nós fizemos tantas coisas. Jesus está falando, vocês fizeram no meu nome, mas simplesmente com uma aparência de piedade. Na essência, eu conheço vocês. Vocês são praticantes da iniquidade. Então, os milagres, apesar das operações, dos efeitos, das maravilhas e dos milagres. Então, o versículo 23 do capítulo 7 revela a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. Irmãos, quem falou isso foi Jesus. E só porque foi Jesus, a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção, porque Jesus falou, vocês podem fazer no meu nome, vocês fizeram isso no meu nome, mas qual foi o propósito, qual foi a real intenção? Não foi glorificar o nome do Senhor, não foi adorar o nome do Senhor, não foi que o nome do Senhor fosse exaltado. Com certeza, eu ia falar, é provável, mas com certeza, o objetivo principal destes que estavam ali pregando, que estão ainda pregando o nome de Jesus e realizam até milagres no nome de Jesus, expulsam demônios no nome de Jesus, realizam grandes feitos no nome de Jesus. Alguns, irmãos, não vamos colocar na sua totalidade, mas alguns, com certeza, buscam não a glória ao Senhor, mas a glória para si. Então, esta aparência de piedade, ou até de aparência de poder, através dos milagres, não transforma o caráter, não transforma. Mais uma vez, irmãos, o Senhor corta em dois grupos o círculo daqueles que o seguem. Eu vou repetir isso. Apesar de os dois grupos crerem nele, seguirem ele, confessarem, fazendo até não somente com palavras, é interessante isso, né? Porque mesmo estes falsos que serão ali rejeitados no grande dia, no dia do juízo, que fizeram todas essas maravilhas e prodígios, eles não estavam apenas em palavras, estavam também praticando, mas veja, mas eles também estavam ali com essas ações, mas veja, ele exclui estes fazedores de milagres do seu reino. Ele exclui porque eles não foram transformados. O fundamento do sucesso existencial, irmão, quando falamos do sucesso existencial, não apenas no existir aqui, nesta passagem tão curta que temos na nossa vida, mas na eternidade, o fundamento principal não é realização de grandes feitos, mas sim de se submeter à obediência da vontade de Deus. Este é o verdadeiro fundamento. Então Jesus denuncia que a experiência religiosa, a performance religiosa, até com aparências de uma espiritualidade, aparência de uma espiritualidade tão grande, participação na prática de exorcismo, de curas, de profecias, isso pode ser uma fumaça, meus amados irmãos, que esconde uma vida sem alicerce, com um projeto não para sua existência na eternidade, mas apenas aqui na terra, querendo simplesmente reconhecimento aqui na terra. Lembram que nós estudamos que os escribas, os fariseus, eles faziam orações diante do público, nas praças, para que eles pudessem ser reconhecidos, eles pudessem ser glorificados, ou até tendo ali pessoas batendo palmas para eles. Jesus, ele deixa claro, estes
Receberam a sua glorificação, o seu galardão aqui na terra. Agora, o verdadeiro cristão, ele trabalha olhando a eternidade, ele vive olhando a eternidade. Este tópico é tremendo. E como que ele vive? Como ele consegue viver? Tendo o seu caráter transformado. Vejamos então, irmãos, a última frase desse subtópico diz: sejamos, pois, cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. O caráter cristão, ele tem que ser desenvolvido, irmãos, é de dentro para fora. Há um texto que está aqui na lição. Vamos ler esse texto, irmãos, porque esse texto fala sobre este desenvolvimento do caráter. Quando falamos da obra da carne e do fruto do Espírito, nós temos esse ensinamento muito bem descrito para nós. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz aqui sobre o verdadeiro caráter do cristão, que é o quê? O caráter transformado, oriundo, que vem do novo nascimento. Diz, mas o fruto do Espírito olha as virtudes: amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tudo isso faz parte, meus amados irmãos, de um caráter transformado. Transformado. Olha o versículo 23, contra essas coisas não há leis, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Irmãos, é tremendo isso. E se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo mais de leis humanas, leis que são destituídas de ensinamentos verdadeiros, genuinamente divinos. Subtópico 3 diz assim: fazendo a vontade de Deus. Então, veja, nós não podemos viver somente uma vida cristã, não pode ser vivida apenas em discursos, nós temos que ter práticas, nós temos que ter ações de fato, que são ações que vão estar conversando com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós falamos. Então, eu pratico aquilo que eu falo aquilo que eu pratico, tem que ter essa coerência. Subtópico 2 trouxe para nós, então, que temos que tomar cuidado para que não fiquemos simplesmente atraídos pela aparência da religiosidade e da espiritualidade em torno dos milagres, porque o Senhor, ele vai muito mais além do que simplesmente nessas manifestações. Ele enxerga o interior, ele conhece a intenção dos corações. E por último aqui, fazendo a vontade do Pai. O verdadeiro, irmãos, o verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus. Fazer a vontade do Pai, irmãos, é obedecer, está aí na tua lição, é obedecer com determinação os seus preceitos, a sua palavra, é obedecer a sua palavra. É por isso que o salmista, ele diz, olha, eu escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para que eu não peque, para que eu não me desvie, para que eu não me afaste de ti. Fazendo a vontade do Pai é se submeter a isso, é se submeter a este crivo, esta orientação. Então, o comentarista, ele continua dizendo, olha, Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Ele fez isso em tudo, sempre obediente. Lembremos, irmãos, daqui a pouco nós vamos falar sobre identidade, Cristo, a nossa identidade, mas veja só, Jesus no momento mais agonizante, ou aquele momento mais difícil da sua vida, onde ele estava diante da cruz, ele fala, Senhor, Pai, afasta de mim este cálice. Ele estava ali, o escritor João, ele chega a dizer que a alma de Jesus, as palavras que Jesus profere a minha alma está angustiada, em demasia. Jesus estava ali em completa aflição, em angústia de espírito, com medo, com pavor, porque a cruz estava diante dele, mas ele sabia
que aquele fim ele tinha sido encarnado, foi para aquilo que ele veio, morrer na cruz. Então ele cita essas palavras que são palavras, irmãos, tão emblemáticas a respeito de se submeter à vontade de Deus. Ele diz: Senhor, olha, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Jesus se submete a fazer aquilo que está no propósito do coração, no coração de Deus. Fazer a vontade de Deus é obedecer, então, com determinação os seus preceitos. Então, Jesus é o nosso modelo. O comentarista ele continua dizendo: olha, nesse sentido, todos quanto querem fazer a vontade de Deus procuram fugir do pecado. Por isso devemos orar a Deus: seja feita a tua vontade. Irmãos, e aqui é tremendo que o Pai Nosso, ele nos ensina, ele nos traz tantos ensinamentos, e o Pai Nosso foi proferido aqui, ao longo do Sermão do Monte. E aqui é interessante que essa parte da oração que Jesus ensina como sendo a oração modelo aos discípulos, ela diz assim, Senhor, seja feita a tua vontade, assim, na terra como no céu. Alguns pensam que ser cristão, viver uma vida baseada nos ensinamentos de Jesus, terá sua única execução ou concretização na eternidade. Não, o reino de Deus, ele deve ser vivido aqui. Quando eu falo do reino de Deus ser vivido aqui, aquilo que o Senhor traz para nós como modelo, o modelo de vida deve ser vivido aqui e continuará sendo vivido na eternidade. A vontade do Pai é que o Espírito Santo produza o verdadeiro caráter de Cristo em nós, que foi o texto em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, mas o fruto do Espírito o fruto do Espírito que vem com o novo nascimento, que atinge o nosso interior e que forma em nós, ou que produz em nós as virtudes do verdadeiro caráter, moldado à imagem e semelhança de Deus. E o salmista, então, continua dizendo: olha, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno pleno. Fechando esse tópico, meus amados irmãos, os falsos seguidores de Jesus Cristo, eles serão condenados no dia do juízo. Eles serão condenados. E serão condenados, irmãos, por quê? Por conta da sua aparência de piedade, de religiosidade, e uma falta da essência que eles não buscaram ao longo da sua vida, da sua jornada, a verdadeira essência do cristão, que é se submeter a fazer a vontade de Deus para tudo. Subtópico, então, nós fechamos esse tópico, sinopse 1 está aí aparecendo na tua tela. Vamos para o tópico de número 2, em que estamos alicerçados. Em que estamos alicerçados. Esta é uma das parábolas, das inúmeras parábolas que Jesus traz para nós, e aqui nós temos uma parábola falando sobre duas casas, aquela que foi edificada sobre a rocha e aquela que foi edificada sobre a areia. O subtópico de número 1 traz para nós assim, o alicerce começa pelo ouvir. O alicerce, a verdadeira estrutura começa pelo ouvir. Acompanhe comigo. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a palavra. É preciso ouvir a palavra. Suas palavras são eternas, espírito e vida. Por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. É interessante isso, irmãos. Quando nós ouvimos as palavras do Senhor, falando sobre como é a verdadeira postura diante do viver diário, independente das circunstâncias, quer seja nas tempestades da vida, quer seja nas tentações, nas circunstâncias adversas. A palavra de Deus, ela é maravilhosa porque ela nos traz orientações de como devemos nos portar em todas essas situações. Quando nós tomamos as palavras que vêm da parte de Deus, tidas aqui para nós, disponíveis para nós na palavra, nós somos de fato, irmãos, bem alicerçados quando ouvimos
e praticamos. É interessante que essa parábola que Jesus profere das duas casas nos ensina a ouvir e a cumprir os ensinos de Jesus. Alguns destes podem parecer duros para carne e sangue. Pode ser difícil. Como nós vimos ali, olha, se alguém te esbofetear no lado da tua face, dá outra face. Isso está falando sobre você ser penalizado de uma maneira injusta, ser perseguido por uma maneira injusta, mas você continua ali na tua postura de não atacar, de não fazer o mal. Jesus, isso parece ser duro num primeiro momento, mas nós temos que cumprir, porque esta é a vontade de Deus. Cristo, irmãos, está posto como fundamento. Jesus é o fundamento, e tudo que esteja fora de Cristo é areia. Tudo que está fora, tudo que não está concernente aos ensinos de Jesus é areia. O alicerce, então, é pelo ouvir. Assim, aqueles que querem construir a sua casa espiritual precisam, eu estou lendo aqui o comentário da lição, precisam, irmãos, começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse. Isso é tremendo, irmãos. O grande engenheiro da eternidade. Ele é o alicerce da nossa edificação. Irmãos, o texto é tão tremendo. Vamos ler o texto, porque tem aqui ensinamentos, verdades tão profundas e eternas. O texto, ele por si só, ele é maravilhoso. Diz assim, ó: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é essa rocha? Essa rocha é o próprio Jesus, essa rocha é o próprio Deus. Lembremos, irmãos, vamos lá, vamos lembrar de textos que nós estamos constantemente lendo e que nós visitamos. Salmo de número 27, o verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que trabalham para edificar. Ou seja, é o Senhor edificando, é o Senhor nos sustentando, é o Senhor nos estruturando, é tudo Jesus, é tudo por Ele. Aleluia. O subtópico 2, irmãos, olha, veja, a importância do bom alicerce. A importância do bom alicerce. O comentarista diz assim, veja: os que lidam com a construção civil sabem o quanto importante a construção dos alicerces. Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína é certa. Escutar, irmãos, veja, escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência. Vamos de novo se arremeter, ou vamos de novo para o versículo 24, olha: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Tem dois aspectos aqui, ó: ouvir e praticar. Dois aspectos. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Esses dois aspectos de ouvir e praticar tem que andar sempre juntos. Não dá para ouvir e não praticar. É por isso que o comentário aqui ele é extremamente rico para nós. Assim, percebemos dois tipos de pessoas nesta sessão bíblica que nós estamos agora aqui estudando: o prudente e o insensato. O prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu. O insensato ouve, mas despreza o ensino de Cristo. Irmãos, só para nós encerrarmos esse comentário, é interessante isso. O livro de Provérbios tem diversos ensinamentos, diversas orientações da parte do próprio Deus. O escritor Salomão, ele traz aqui muito este aspecto do ouvir e praticar, ouvir e guardar. Olha o que ele diz no capítulo 13 do livro de Provérbios. Ele diz: o filho sábio ouve a correção do pai. O filho sábio ouve as palavras do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Veja, irmãos, o filho sábio ouve a repreensão do pai. Ele escuta, ele coloca em prática. Veja, irmãos, construir a sua casa sobre a rocha é viver além de compromissos, irmãos. É viver além de compromissos. E nós vamos continuar aqui nesta dinâmica da importância do bom alicerce. E agora
com este ouvir e praticar que nós estamos falando aqui, o viver diário, ele tem que ir além desses compromissos superficiais e convenientes com a religiosidade. O caminho do discipulado com Jesus, irmãos, é essencialmente ético, é um novo jeito de viver. O que Jesus traz para nós é um estilo de vida baseado nas premissas éticas do reino de Deus. Não é baseado naquilo que é conveniente para que nós possamos ser politicamente aceitos. É interessante isso, irmãos. E aqui, a relevância do praticar, de novo, esses dois aspectos do ouvir e praticar têm que ser juntos, caminhar juntos. O caminho do discipulado com Jesus é essencialmente ético, um novo jeito de ser, olha, irmãos, um novo jeito de ser gente, um novo jeito de viver em sociedade. O reino de Deus, onde a vontade de Deus é feita na terra como no céu. Nós temos que viver o nosso modo de viver, o nosso estilo de vida agora, condiz com aquilo que nós vamos viver na eternidade. Aí você faz o juízo de compreensão e de análise. Eu deixo para você. Eu deixo para você. Por último, irmãos, então a sinopse deste tópico nos traz: devemos estar alicerçados sobre a rocha, que é quem? É Jesus. Ele é o nosso referencial em tudo. Se você quer um referencial para se portar diante das acusações, olhe para Jesus. Se você quer, e é interessante que diante das acusações que Jesus sofreu ao longo daquele julgamento injusto no Sinédrio, sabe qual foi a postura de Jesus? Ficar em silêncio, não se defendeu. Ele em nenhum momento se defendeu, ele simplesmente teve uma postura conforme aquilo que ele acreditava, que era ir para a cruz. Se você quer ter ali um referencial diante dos sofrimentos, olhe para Jesus. Se você quer ter um referencial em relação a ter uma vida justa no meio desta sociedade tão impura e injusta, olhe para Jesus. Jesus, ele se fez semelhante ao pecado, ele não se tornou, ele não pecou em nenhum momento, mas ele se fez semelhante a nós, a eu e você. Em tudo ele foi ali, irmãos, perseguido, ele foi provado, mas em nada ele pecou. Então Jesus é a nossa referência, por isso ele tem que ser a rocha que sustenta o nosso viver. Vamos lá, irmãos, para o último tópico: Jesus, a nossa identidade. Jesus, a nossa identidade. O subtópico primeiro nos traz Jesus, o nosso maior pregador. Acompanhe comigo a leitura do comentário que nós temos em mãos. Jesus, o nosso maior pregador. Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte. É verdade, irmãos. Se você pegar aí as inúmeras religiões, as inúmeras visões filosóficas contemporâneas e até centenárias ou milenares, algumas destas religiões, desses pensamentos filosóficos, trazem consigo no seu bojo doutrinário os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. Olha, os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre, que não prega dogmas, não exige moralismos dos seres humanos, mas apenas ensina amor, as boas virtudes, a moral. Para eles, esse seria o Jesus de Nazaré original. Aqui, irmãos, tem um comentário da minha parte que é interessante, e o nosso pastor, ele continuamente tem trazido neste púlpito, nos seus ensinos, da sua orientação que vem de Deus para nós, que o evangelho é um evangelho de confronto. Então aqui, irmãos, olha, o nosso maior pregador, Jesus, irmãos, ele nunca passou a mão na cabeça do pecador. Jesus nunca deixou de tratar aquilo que é o principal problema do homem. O principal problema do homem não é falta de dinheiro, não é falta de emprego, não é falta de saúde, o principal problema do homem é o pecado. Lembremos, capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, Jesus está ali
diante de uma circunstância onde doutores da lei, escribas, fariseus, trazem uma mulher que tinha sido pega no próprio ato de adultério, jogam esta mulher diante de Jesus. A lei era clara, ou a regra era clara, adulterou, foi pega em adultério, tem que ser morto, apedrejado, era o que a lei dizia. E Jesus então, diante dessa circunstância, e Jesus é tremendo, porque ele falou, olha, eu não vim abrogar a lei, ou seja, eu não vim cancelar a lei, eu vim cumprir a lei. Mas Jesus vem com um padrão muito mais além daquilo que nós imaginamos do que é verdadeiramente ser uma pessoa piedosa, religiosa, espiritual. Ele vira para os acusadores daquela mulher e fala, olha, quem não tiver pecado, pode tirar a primeira pedra. Então aqui Jesus já começa a falar sobre aquela questão de você se autoanalisar antes de querer julgar alguém. Então os acusadores foram saindo, um por um. Foram saindo, deixando as suas pedras, as suas acusações. Aquela mulher ainda lá aos pés de Jesus. Aquela mulher ainda sendo ali, de uma certa forma, totalmente julgada, humilhada, mas ela estava aos pés de Jesus. Quando todos saíram, Jesus olha para ela e fala assim, mulher, cadê os teus acusadores? Aquela mulher, diante da ausência de todos, porque só estavam ela e Jesus, Jesus falou, olha, eu também não vou te acusar, mas vai e não peques mais. Jesus deixou claro para ela, aquela vida de pecado que ela estava tendo, praticando, não estava de acordo com os padrões. A mesma coisa é hoje, irmãos. Não dá para se pregar simplesmente de um evangelho inclusivo. A palavra do momento é esse, o evangelho é inclusivo. Sim, o evangelho inclusivo, o evangelho ele aceita todos, o evangelho aceita todo tipo de pecador que há na terra, o assassino, o homossexual, o mentiroso, o prostituto, a prostituta, o evangelho aceita todos, o mentiroso, o roubador, o ladrão, mas o evangelho é transformador. O evangelho tem que transformar, irmãos. Então, a pregação de Jesus deixa claro isso para nós. Vai totalmente ao contrário daquilo que esse pensamento filosófico do Jesus, paz e amor, né? O bonzinho, que não fala nada, que só trata de maneira superficial, e assim tem que ser a nossa postura, irmãos. Temos que ter amor, mas verdade e sinceridade nas nossas palavras. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama os pecadores ao arrependimento e para nascer de novo, a fim de entrar no seu reino. Subtópico 2, irmãos, a autoridade do ensino de Jesus. Olha só, nós estamos falando sobre Jesus, a nossa verdadeira identidade. Então, queremos uma referência de pregador, queremos aqueles que pregam o evangelho, não somente aqueles que usam o púlpito, mas todos nós temos esta incumbência, esta obrigação de pregar o evangelho, que é pregar o evangelho na sua essência e ser identificado como um verdadeiro pregador cristão. Olhe para Jesus. Olha o subtópico 2, a autoridade do ensino de Jesus. É interessante que quando Jesus termina o Sermão do Monte, irmãos, os versículos de número 28 e 29 do capítulo 7 deixam claro isso. Quando ele termina o seu discurso, olha só o que aconteceu. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, com todos os ensinamentos do Sermão do Monte. Por quê? Porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Jesus tinha autoridade, as multidões, irmãos, elas estavam atônitas, eles estavam ali todos pavorosos, porque a sabedoria e o poder da doutrina de Cristo era
tão forte, tão tremenda. Esse sermão tão frequentemente lido, irmãos, é sempre novo. Por quê? Porque cada palavra que está no Sermão do Monte prova que seu autor é divino. Jesus, ele mesmo deixou claro ao longo da sua trajetória aqui na terra, dizendo que, olha, as palavras que eu vos dou não vieram de mim mesmo, vieram do meu Pai. Ele usava a autoridade que foi-lhe outorgada durante o seu ministério e após a sua ressurreição. Jesus deixou claro, olha, todo poder é me dado no céu e na terra. Então, Jesus tinha uma autoridade de ensinar, uma autoridade que vinha da própria parte de Deus, e você pode buscar essa autoridade divina, baseada na verdadeira palavra, no ensino correto das Sagradas Escrituras. Glórias ao Senhor. Não de falácias, não apenas baseado em pensamentos filosóficos, teorias humanas, mas no verdadeiro poder que vem de Deus. Jesus é nossa referência nisso. Por último, subtópico 3. Esse subtópico daria aqui para nós ficarmos falando. Que coisa rica, irmãos. Quanta preciosidade. O subtópico diz assim: Jesus como nossa identidade. Todo ser humano, irmãos, ele foi desconfigurado do pecado, por conta do pecado. Lembra que nós, no início, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem e semelhança ela foi deturpada pelo pecado. Olha o que o comentarista diz. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João diz que quando o Senhor Jesus se manifestar, na vinda de Jesus, nós vamos ser semelhantes a Ele, em tudo. Seremos perfeitos, porque perfeito é o nosso Senhor. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como filhos de Deus. Há uma trajetória, não é do dia para a noite. Estou vivendo aqui na terra, daqui a pouco, ou num piscar de olhos, vou viver nos céus. Vai ser assim do ponto de vista do chamado ao arrebatamento, mas nós temos que começar a viver como filhos de Deus aqui. Veja, é preciso andar como filhos de Deus agora, desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz neste mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera tudo isso aqui e agora. E veja que o texto que se encontra em João, capítulo de número 1, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 12, nos traz as seguintes palavras. Mas a todos quanto o receberam. Receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder do quê? De serem feitos filhos de Deus, ou seja, todos aqueles, irmãos, aqui é uma identidade, né? É uma identidade que está sendo restaurada, mas a todos quanto creram no seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o poder. Então, todos que recebem a Jesus, receberam um poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A identidade restaurada. Como parte da nossa identidade, podemos dizer que há em nós características, irmãos, que nos identificam com Cristo. E que coisa tremenda, você e eu somos inevitavelmente um filho de Deus. É isso que nos identifica com o Senhor Jesus. É isso. Jesus é o Filho primogênito de Deus, mas quando nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus, mas quando nós recebemos a Jesus, abraçamos a Jesus na nossa vida, nós somos identificados com Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. Glórias a Ele. A palavra filhos no original, ela indica filhos por nascimento, filhos naturais. Mas é resgatada aquela imagem e semelhança que nós perdemos lá no Jardim do Éden, através de Jesus. Receber Jesus como Senhor muda o nosso status de relacionamento com Deus. Antes de Jesus, o nosso status com Deus, sabe o que era? Pecadores, filhos da ira, destinados a padecer na eternidade distante de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, o status da nossa vida com Deus muda. Somos filhos, somos amados, somos herdeiros, somos co-herdeiros em Cristo Jesus, destinados a
eternidade. Ser feito filho de Deus é obra do Espírito Santo, irmãos. Ser feito filho de Deus, somente o Espírito Santo pode gerar isso em nós. Somente o Espírito Santo. Olha o versículo de número 16 do capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando o pecador se arrepende, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito de Deus vai no mais profundo do interior deste homem, no mais profundo do ser, e fala para ele: agora você é meu, você é filho de Deus, na pessoa de Jesus Cristo nosso Senhor. Isso é tremendo. A presença do Espírito Santo, irmãos, com esta manifestação desta plenitude em nós, no momento que nascemos de novo, irmãos, ela traz em nós uma restauração de fato da nossa identidade. Aí nós começamos a entender qual é o nosso propósito aqui na terra. Nosso propósito na terra, quando eu olho para Jesus, é proclamar o nome do Senhor Jesus, é proclamar o amor de Deus em Cristo Jesus. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Quando nós recebemos a Jesus, a nossa identidade é restaurada, nos tornamos filhos de Deus, e aí nós começamos a entender qual é o nosso propósito na terra. Nós também começamos a olhar para a nossa imagem auto-fracassada por conta do pecado. Paulo fala muito sobre isso em Romanos capítulo 7, versículo de número 14 e 25, quando ele diz: olha, o mal que eu não quero fazer eu faço, e o bem que eu quero fazer isso eu não faço, miserável homem que sou. Mas ele brada no capítulo de número 8 dizendo: olha, sim, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa autoimagem fracassada, ela é restaurada em Cristo Jesus, porque aí eu entendo que eu sou um filho de Deus, e como filho de Deus, eu tenho esta possibilidade de me aproximar diante dele e ter os meus pecados perdoados. Meus amados, que coisa tremenda. A sinopse desse último tópico nos diz: Jesus, a nossa verdadeira imagem. Jesus, a nossa verdadeira imagem. Então, irmãos, nós precisamos andar como filhos de Deus agora, neste momento, nos assemelhando a Jesus, tendo Jesus como o nosso verdadeiro referencial de vida, de fé, de prática. Veja, olha, a conclusão da lição nos traz o seguinte pensamento para concluirmos aqui. O ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o Sermão do Monte nos ensina. Pedimos a Deus, oxalá que nós possamos, irmãos, após este trimestre, onde nós recebemos tantos ensinamentos, colocarmos cada um destes ensinamentos em prática no nosso viver diário. Sejamos, irmãos, então, mais decididos, fervorosos, e façamos de cada uma destas bem-aventuranças que nós aprendemos aqui, e as graças que o cristão tem, como o tema principal dos nossos pensamentos, das nossas ações, todos os dias da nossa vida. Deus te abençoe, que o Senhor Jesus possa te abençoar abundantemente em toda a sua jornada. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Nós fechamos este trimestre com um coração grato, sim, agradecidos a Deus por tudo quanto temos recebido da parte dEle, através da sua palavra. No próximo domingo, irmãos, eu convido a você, nosso pastor, toda a liderança da nossa escola bíblica dominical, convida você para nós estarmos ali iniciando mais um trimestre. Esse outro trimestre que terá como tema principal falar sobre os ataques contra a igreja de Cristo. Irmãos, isso é tremendo, as sutilezas de Satanás. Veja, nestes dias que antecedem a volta da vinda
que antecedem a volta de Jesus Cristo nosso Senhor. Eu convido a você, participe, se envolva, seja um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical. Meus amados irmãos, também por último, nós vamos encerrar, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus e daqui a pouco nós vamos ter a Santa Ceia. Então, este link será encerrado, essa transmissão. Um outro link será disponibilizado para os irmãos, para que os senhores possam participar da Santa Ceia do Senhor daqui a alguns minutos. Deus te abençoe você que está conosco. E lembrando também que hoje, às 18h30, nós temos aqui o nosso bonito culto da família, onde vamos louvar a Deus, adorá-lo, exaltá-lo na beleza da sua santidade, todos juntos, todas as nossas famílias juntas, com o mesmo propósito de servirmos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, te damos graças por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por este trimestre tão abençoado, onde recebemos as palavras, Senhor, vindas dos teus lábios, que nós possamos, Senhor, praticar cada uma das bem-aventuranças, que nós possamos praticar cada um dos ensinos que tu tens, Senhor, trazido a nós. Abençoe cada um dos teus filhos, fortalecendo-os, ó Deus, em tua presença. A tua bênção, nosso pastor, a sua família, a tua bênção, Senhor, aos professores da Escola Bíblica Dominical, a cada um que tem se dedicado ao ensino, Senhor, sistemático da tua palavra. Senhor, dai-nos um domingo de paz, um domingo, Senhor, em tua presença, a Santa Ceia daqui a pouco, Senhor, o culto à noite, que a tua graça seja abundante, permaneça, Senhor, conosco. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.